could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like a Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula. Nossa aula da semana é esse belíssimo jogo de cozinha. Gente, olha aqui, até o avesso da peça fica maravilhoso. Deixa eu dar início já passando as medidas para vocês. Tem aqui uma passadeira e 2 tapetinhos menores. A passadeira com 1,10 m de comprimento e 53 centímetros de largura. 2 tapetinhos menores com 75 centímetros de comprimento e 53 de largura. Pode sofrer alterações essas medidas, dependendo do material que você vai utilizar, tá bom? E atenção do seu ponto também. Eu trabalhei todo o meu trabalho no barbante, você pode usar o fio que você tem disponível aí na sua casa. Eu trabalhei no fio 6 e você pode tranquilamente fazer aí o seu jogo no fio 8 também. Deixa eu dar os créditos às meninas aqui rapidinho, para não se estender nossa videoaula. Aqui tem várias inspirações, a base do tapete já bem conhecida. Tem videoaula no meu canal, gravada há 5 anos atrás. Foi pedido lá do Instagram, fui pesquisar quem era a autora desta linda foto aqui. É a Adri Lacerda, entrei em contato com ela. Estamos aqui liberando a videoaula para vocês, tá? E ela, por sinal, se inspirou lá no canal da Adriele Pereira, gente, que é o tapete belga. Olha aqui também, tô deixando a foto para vocês. E está tudo na descrição do vídeo, tá? O canal da Adri, Instagram da Adri Lacerda, as duas Dri. Por isso, o nome do jogo de cozinha Adri Lacerda, tá bom? Quero agradecer o carinho das meninas e a gente que ganha, né? Vocês ganham esse passo a passo maravilhoso, vamos fazer muito e ganhar aí um dinheirinho extra. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Deixa aí nos comentários o que você achou. Use e abuse das cores, tá? Faça da cor de sua preferência. Vamos, então, à listinha de materiais. Gente, aqui para confeccionar todo o meu jogo, eu usei o barbante Apollo da Círculo Fio 6. Como eu citei, você pode trabalhar no fio 8. Essa cor é a 0020, aqui tem em torno de 700 gramas, equivalente a 627 metros. Você vai precisar separar em torno de 1,6 kg para a confecção do seu jogo completo, ok? 1,6 kg nessa cor cru. E eu intercalei com esse verde maravilhoso aqui, que é o 5669. Aqui tem em torno de 700 gramas, como eu citei, e sobra um pouquinho. Você vai usar em torno de 600 gramas para a confecção de todo o seu jogo. Usei também a agulha de crochê 3,5 mm e uma tesourinha para os arremates. E lembrando sempre que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui o nosso trabalho na videoaula. Vocês vão acompanhar juntinho comigo o passo a passo completo do tapetinho menor, mas já no início aqui da videoaula eu vou dar todas as dicas, a quantidade de correntinhas para estar fazendo a passadeira, para você fazer mais comprido e mais largo o seu trabalho também, tá? Então agora no início da videoaula você já pode decidir se você quer fazer já a passadeira ou os tapetinhos menores, tá bom? Vai seguir com muitas dicas aí no decorrer da videoaula. Então, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial. E nós vamos iniciar com um cordão de 41 correntinhas a partir de agora. 1, 2, 8, 39, 40, 41 correntinhas trabalhadas. E eu já vou trazer a primeira dica para vocês. Olha só, 41 correntinhas eu vou trabalhar aqui meu tapetinho menor. Se você quiser já iniciar pela passadeira, você vai fazer um cordão de 101 correntinhas. E vai ficar com a passadeira na medida que ficou a minha, que já está aqui pronta, tá? E eu vou dar a dica para você fazer maior, porque a minha passadeira, ela ficou com 1,10 m de comprimento e 53 centímetros de largura, assim como os 2 tapetinhos menores também na largura, 53 centímetros, tá? O que muda, gente, é só o comprimento, você pode fazer na medida que você desejar. Então, a minha passadeira tá grande, eu tô deixando imagens aí passando pra vocês. E os meus 2 tapetinhos menores também, estou deixando passando imagem aí. Os 2 tapetinhos menores, 41 correntinhas iniciais. A passadeira, 101 correntinhas. E segue o passo a passo normalmente. Aí, Edilene, eu quero maior. Se você quiser o seu trabalho maior, você vai acrescentar sempre de 4 em 4 correntinhas. A cada 4 correntinhas que você acrescentar, você vai ter um bloquinho desse aqui, olha, a mais aí na sua peça. Esses bloquinhos de 3 pontos altos, ok? A cada 4 correntinhas acrescentadas, um bloquinho a mais. E assim, seu trabalho vai ficar mais comprido. Se você tirar 4 correntinhas, o seu trabalho vai ficar menor aí, tá? Então, você pode fazer na medida que você desejar. Por exemplo, o meu tapetinho menor, ele ficou com 75 centímetros.
com 41 correntinhas. A cada 4 correntinhas agora, a partir de agora, que se você acrescentar, fica com um bloquinho a mais e fica mais comprido. Então, coloca um marcadorzinho aqui, olha, até onde eu fiz as 41 correntinhas e faça mais. Pega a sua fita, mede quanto você acrescentou e assim você já vai ter a medida exata aí que vai ficar a sua peça no final. Então, é muito fácil, tá, gente? Tanto a passadeira, 101 correntinhas, coloca o marcador lá na última correntinha. 2 tapetinhos menores, 41 correntinhas, coloca o marcador. Ah, eu vou acrescentar mais umas 40 correntinhas, então. Ela falou que é de 4 em 4, mede essas 40 correntinhas a mais e tira a base que vai ficar a medida do comprimento da sua peça, se baseando na minha, que até aqui ficou com 75 centímetros de comprimento, os tapetinhos menores, tá? E a passadeira, iniciando com 101 correntinhas, até onde eu fui, a passadeira ficou com 1,10 m de comprimento. O que você fizer a mais, você mede. E aí, você já vai ter o resultado final, aproximadamente, do comprimento da sua peça. Por que que eu falo aproximadamente? Porque cada um tem uma tensão de um ponto, então pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Ok? Todas as dicas para você fazer o seu trabalho maior. Quer maior, acrescenta a partir de agora, sempre de 4 em 4 correntinhas. Acrescentou ou não, segue o passo a passo normalmente. É uma peça muito fácil, né, de ser confeccionada e rápida também. Bom, vamos dar seguimento, então, ao passo a passo. Feitas as correntinhas iniciais, seja a quantidade que você preferiu aí, laça o fio, pula 3 correntinhas já trabalhadas, nunca conte essa laçadinha da agulha. 1, 2, 3. E vai lá na 4ª correntinha, olha. Pega só nessa alcinha de cima e faz um pontinho alto. Ou seja, aqui eu já fiquei com 2 pontos, as 3 correntinhas que eu deixei pra trás e um pontinho aqui na 4ª corrente. 2 pontos altos. Laço, vem na próxima correntinha, um ponto alto. Então, eu já fiz aqui, olha, o meu primeiro bloquinho de 3 pontos, certo? Uma correntinha de intervalo, laço o fio, pula uma correntinha de base, vem na próxima, um ponto alto. Na próxima, o segundo, sempre na alcinha de cima, tá? E na próxima correntinha, meu terceiro ponto alto. Já é o meu segundo bloquinho de 3 pontos. E assim seguimos até o final do cordão. Sempre com uma correntinha de intervalo, pulando uma correntinha da base e já na seguinte, iniciando o próximo bloquinho. Um ponto alto sobre cada correntinha. Fiz o primeiro, na próxima correntinha, o segundo, e na próxima, o terceiro. Já é meu terceiro bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, pulo uma corrente de base e segue até o final. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando minhas últimas correntinhas. Vou pular um ponto e me sobrou 3 correntinhas. Olha, meu último bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto sobre cada argolinha. Eu fico aqui nos meus tapetinhos menores com um total de 10 bloquinhos de 3 pontos altos. E a nossa passadeira, iniciando com 101 correntinhas, nós ficamos no total de 25 bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Então, o início, gente, é igual, só muda a quantidade que você vai fazer de correntinhas iniciais. A passadeira, você vai iniciar com 101 correntinhas e, se quiser maior, acrescentar de 4 em 4 correntes. Os 2 tapetinhos menores, você vai iniciar com 41 correntinhas e, se quiser maior, também de 4 em 4 correntes. 10 bloquinhos nos 2 tapetinhos menores e 25 bloquinhos na passadeira. Vamos fazer 2 correntinhas de intervalo, tudo igual na passadeira, ok? Laço o fio, venho nessa mesma última correntinha, onde eu fiz o último ponto do bloquinho de 3 pontos, olha. No mesmo lugar onde eu fiz o terceiro ponto, eu entro nessa argolinha e faço 3 pontos altos aqui dentro, tudo no mesmo lugarzinho, tá? Na mesma argolinha. O segundo e o terceiro. Então, uma única argolinha, por enquanto, a gente fica no total de 4 pontos. Um aqui, que é o terceiro desse bloquinho, e mais 3, que é um bloquinho aqui da lateral, ok? 2 correntinhas, vou virando o meu trabalho, olha, eu vou trabalhar na lateral de cima agora. Venho ainda nessa uma correntinha e faço o primeiro do bloquinho da lateral de cima, olha, eles vão ficar rente um ao outro. Na mesma correntinha ainda, o primeiro ponto do meu próximo bloquinho. E sigo ponto sobre ponto nos 2 seguintes. Eles ficam rentes um ao outro.
da lateral de baixo, e aqui o terceiro. Olha como que fica aqui a nossa curva, ó, já vai ficando quadradinha, tá? Ficamos assim, o bloquinho na lateral de baixo, duas correntes, o bloquinho aqui dessa lateral, 3 pontos altos na mesma argolinha, virou o bloquinho na lateral de cima. O primeiro do bloquinho já fica na mesma argolinha, ok? E sigo agora normal. Uma corrente e bloquinho sobre bloquinho, ou seja, ponto sobre ponto, olha. A argolinha que eu deixei visível, um ponto alto. Aqui o segundo, ponto sobre ponto. E o terceiro. Já fiz aqui o meu segundo bloquinho. Eles vão ficando rente nessa primeira carreira aqui, ok? Uma corrente e repito nos demais. Ponto alto sobre ponto alto aqui nos 3 bloquinhos. Rente uns aos outros. Sigo assim até o final, e chegando lá no finalzinho, a gente vai repetir o mesmo procedimento que fizemos aqui desta curvinha, tá? Aí eu volto juntinho com vocês. Bom, aqui já estou chegando no final, falta o último bloquinho, uma corrente e ponto sobre ponto nesse último bloquinho, tá? Os 3 pontinhos. Aqui eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro, gente, olha, bem no pezinho da terceira correntinha, aquelas 3 que a gente deixou para trás lá no início, lembra? Então, bem no pezinho, olha, dessa primeira correntinha, eu faço meu último ponto alto, ou seja, completando aqui meu último bloquinho. E ficamos assim, todos rente uns aos outros. Agora, a gente vai fazer essa curvinha aqui do outro lado também. 2 correntinhas de intervalo, volto no mesmo pontinho onde eu fiz o último ponto, ou seja, no pezinho dessa primeira correntinha, no mesmo lugar, eu faço 3 pontos altos, que é o bloquinho dessa lateral, na mesma correntinha. Aqui o segundo, eles ficam bem justinho, mas o trabalho fica bem certinho. E o terceiro, já fiz meu bloquinho da lateral, as 2 correntinhas aqui de intervalo, faço novamente 2 correntes, viro o trabalho, o meu primeiro bloquinho aqui, ó, já está pronto. Então, eu venho bem no pezinho da terceira correntinha, eu tenho as 3 correntes. No pezinho aqui de baixo, eu fiz o grupinho de 3 pontos. Agora, aqui, ó, na terceira correntinha, lá em cima, bem no pezinho, eu faço um ponto baixíssimo. O meu grupinho de 3 pontos altos aqui já está pronto, olha. Deixa eu dar uma alongada aqui. E ficamos assim, as 2 laterais certinho, 2 correntes de intervalo, bloquinho sobre bloquinho, e esse bloco aqui da nossa lateral menor do nosso trabalho. E do outro lado também. Estamos assim, o nosso trabalho vai seguindo bem retinho, tá? Bom, continuando aqui a nossa próxima carreira, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse primeiro intervalinho aqui. Então, eu venho no próximo ponto do bloquinho, no segundo, faço um baixíssimo também. E aqui no terceiro ponto do bloquinho, um baixíssimo. Cheguei no intervalo, eu faço um baixíssimo no intervalo e dou início a partir daqui, tá? Subindo 2 correntes ou 3, se você preferir, vai fazer a vez do meu primeiro ponto alto. E sempre no intervalo eu vou manter um bloco de 3 pontos. Então, o segundo ponto alto e o terceiro no mesmo intervalo. Eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, nossos bloquinhos vão sempre ficar nos intervalos e não bloco sobre bloco novamente, ok? Uma corrente de intervalo sempre, próximo intervalinho, bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, próximo intervalinho, bloquinho de 3 pontos altos, até chegar lá na curva, na lateral menor da nossa peça. Aí, eu volto junto com vocês. Por enquanto, seguimos assim, uma corrente e bloquinho nos intervalos. Bom, aqui já estou quase chegando aqui no canto do nosso trabalho. Nós temos aqui 4 cantinhos, que são aqui, ó, 2 correntes, e aqui 2 correntes, e aqui também, 2 correntes e 2 correntes. Nesses 4 cantos, sempre serão leque. Estou fazendo aqui meu último bloquinho, o segundo ponto alto e o terceiro. Uma corrente de intervalo, chegando no canto, gente, sempre nós vamos trabalhar leque. Então, eu venho aqui nesse intervalo de 2 correntes e trabalho 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, sempre nos cantos serão 2 correntes, para ir deixando bem quadradinho o nosso trabalho. Então, 2 correntes, já vou virando a minha peça, olha, que é uma dica bem bacana para você manter o seu trabalho sempre retinho, tá? E mais 3 pontos altos. Ou seja, eu trabalhei aqui um leque, e sempre com 2 correntes de intervalo, tá bom?
Uma corrente é somente nas laterais, essa lateral maior e aqui a lateral menor que a gente vai acrescentando. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Mas aqui nos 4 cantos, sempre 2 correntes. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, ou seja, leque. Agora sim, eu faço apenas uma corrente, venho no outro canto, onde eu tenho 2 correntes, e trabalho o meu leque. Mantém seu trabalho sempre direcionado na posição que você está. Por exemplo, eu estou fazendo esses 3 pontos, eu estou nessa lateral. Eu deixo ele reto assim, olha. Eu seguro ele na posição que eu estou trabalhando. 3 pontos altos, 2 correntes. Os outros 3 pontos altos no mesmo intervalo, eu já posiciono meu trabalho assim, olha. E isso ajuda ele seguindo retinho. No mesmo intervalo ainda, mais 3 pontos, ou seja, o meu leque. Porém, eu deixo meu trabalho posicionado na maneira correta a qual eu estou indo, né? Descendo meus pontos, que agora é nessa lateral. E assim ele vai ficando quadradinho aqui. Então, você vai educando a sua peça, segurando ela na posição adequada a qual você está trabalhando a carreira. Se está trabalhando nessa lateral, fique com a peça posicionada assim. Mudou pra cá? Vira a peça. Olha, vai ficando quadradinho, certinho, tá? Então, aqui nos 4 cantos, sempre serão leque. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Saiu do canto, uma corrente. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, pois é o canto. Segue normal, uma corrente e nos intervalos, bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e nos intervalos, bloquinho de 3 pontos. E chegando lá no cantinho, eu volto mais uma vez com vocês. Finalizando aqui meu último bloquinho dessa lateral, 3 pontos altos. Estamos assim, gente, olha. Chegando aqui nos nossos cantos, são mais 2 cantinhos desse lado, onde eu tenho 2 correntinhas de intervalo. Aqui, uma corrente, venho nesse intervalinho aqui do canto e repito o meu leque. Sempre 3 pontos altos. Repare que eu estou nessa lateral maior ainda, eu estou com o trabalho posicionado, olha, desta forma. 3 pontos altos, assim segue bem retinho, tá? É uma dica muito importante. 2 correntes, pois se trata do nosso canto, e olha, o trabalho vai virando. Agora, eu vou trabalhar nessa lateral menor, mais 3 pontos altos no mesmo intervalo, ou seja, completando o meu leque aqui do canto, que são sempre 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Feito aqui o meu leque do cantinho, olha, sempre dá aquela puxadinha para corrigir, deixar ele bem quadradinho. Saiu do canto, uma corrente. 2 correntes é somente aqui onde temos o leque, tá? Tem aqui meu outro cantinho, 2 correntes, eu trabalho 3 pontos altos, ou seja, iniciando o meu leque. E o meu trabalho posicionado desta forma, pois estou na lateral menor. 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos, e meu trabalho já vai virando, pois eu já estou entrando na outra lateral maior, olha. Mais 3 pontos altos no mesmo intervalo, completando o meu leque. 2 e 3. Dá aquela ajustadinha aqui para corrigir, deixar ele bem quadradinho. Estamos assim, fizemos o outro canto também. Leque, 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos. Saiu do canto, uma corrente. E aqui, leque, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Finalizamos aqui mais uma carreira. Uma correntinha de intervalo e sempre vamos finalizar, olha, na segunda correntinha, pois eu subi 2 lá no início. Se subiu 3, você vai finalizar na terceira, mas sempre, olha, no pezinho da correntinha. Eu fiz 2 no pezinho da segunda, baixíssimo. E estamos assim. Vai seguindo bem quadradinho essas 4 laterais, 2 aqui e 2 do outro lado, certo? Finalizou a carreira, essa aqui é a nossa segunda carreira. Aqui tem leque e aqui tem leque. Vamos sempre caminhar com ponto baixíssimo até o nosso próximo intervalo. Então, eu venho no segundo ponto, um baixíssimo. No terceiro ponto, um baixíssimo. Cheguei no intervalo, eu entro no intervalo e faço um baixíssimo e dou início à próxima carreira. Subindo 2 correntes, ou 3 se preferir. E mais 2 pontos no mesmo intervalo. Então, eu já tenho aqui meu primeiro bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, próximos intervalinhos, sempre bloquinho de 3 pontos. Seguimos assim por toda a lateral, até chegar lá no nosso cantinho, que são 4 no total, 2 de cada lado.
Chegando aqui no canto, eu volto com vocês, tá? Então, sempre assim, uma corrente e nos intervalos de uma correntinha da carreira anterior, bloquinho de 3 pontos altos. Bom, aqui já estou chegando no meu canto, o meu último bloquinho de 3 pontos dessa lateral maior da nossa peça, estamos assim. Uma corrente, cheguei no meu canto, eu vou manter leque dentro de leque, sempre. Venho aqui no cantinho, 3 pontos altos. Lembre-se sempre de segurar a sua peça na posição a qual você está trabalhando a carreira. 3 pontos, 2 correntes, o trabalho vai virando automaticamente, olha. E mais 3 pontos no mesmo intervalo, ou seja, leque dentro de leque. Feito aqui o nosso canto, ou seja, o nosso leque, dá aquela ajustadinha, sempre dá aquela puxadinha, uma corrente. Próximo intervalinho, bloquinho de 3 pontos altos. Sempre que tiver intervalinho de uma corrente, você vai trabalhar bloquinho de 3 pontos altos, tá? E aqui meu terceiro ponto. Uma corrente, cheguei no canto, eu vou manter leque dentro de leque, ou seja, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Aqui o terceiro. 2 correntes, vai virando o seu trabalho, respeitando a posição da carreira. E mais 3 pontos. Leque dentro de leque. Feito aqui o leque dentro de leque, sempre dá aquela puxadinha, tá? Pra deixar bem quadradinho. E segue normal. Uma corrente nos espaços de uma correntinha, bloquinho de 3 pontos altos. E chegando lá no outro canto, gente, na outra lateral, você vai repetir o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui, tá? Os leques, leque dentro de leque aqui no cantinho, mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui. Aonde não for leque, aonde for espaço de uma correntinha, você vai manter bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e bloquinho de 3 pontos. Bom, aqui eu já estou fazendo meu outro cantinho, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo intervalo, mantendo leque dentro de leque. Somente nos cantos, lembrando mais uma vez que a gente faz 2 correntes de intervalo, tá? Respeitando o leque dentro de leque. Saiu do canto, uma corrente apenas. Intervalo de uma correntinha, sempre bloquinho de 3 pontos altos e vai aumentando a quantidade de bloquinhos a cada carreira. Leque dentro de leque, sempre nos cantinhos e nos intervalos de uma correntinha, bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, cheguei no outro canto, meu último cantinho. Eu respeito o leque dentro de leque, sendo 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. Finalizei o meu leque, sempre dou aquela puxadinha, já é de praxe, para manter bem quadradinho o nosso cantinho. Uma corrente, tenho aqui à frente um intervalo de uma correntinha, faço um bloquinho de 3 pontos. E para finalizar, sempre o mesmo procedimento. Uma corrente, vem na segunda correntinha, se subiu 3, vai na terceira, ou um baixíssimo. Nesse caso, como eu já tenho 3 carreiras trabalhadas, olha, vamos contar aqui da primeira. 1, 2 e 3. Eu vou cortar o fio e vou entrar com a outra cor. E a gente vai trabalhar aquele trabalhado lindo aqui na nossa peça, que é tudo pontinho baixo e ponto alto, gente. É muito fácil e dá um encanto na nossa peça. Cortei o fio, dou um nozinho passando por dentro dessa laçadinha, aperto, deixo esse fiozinho, depois eu faço o meu arremate. Vou entrar aqui com o verde, que é o Apolo também, barbante. Eu vou prender o meu fio aqui mesmo, onde eu acabei de fazer o nozinho, olha, onde eu arrematei, nesse mesmo pontinho. Entro com o verde, vou dar um nozinho aqui também e já sigo trabalhando sobre essas sobrinhas, arrematando. Dou um nozinho bem apertado. Entro no mesmo pontinho onde eu prendi, olha, no mesmo ponto, busco aqui o meu fio. Faço aqui 2 correntinhas, ou seja, equivalente ao meu primeiro pontinho baixo, 2 correntes. Vem no próximo ponto, olha, no segundo ponto do bloquinho, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto dos bloquinhos. Feito isso, eu laço o meu fio, tenho intervalo de correntinha e tenho o bloquinho lá da carreira anterior. Eu venho no ponto do meio, dos 3, 1, 2, eu venho no segundo, ou seja, no do meio.
Entro com a agulha por trás do ponto e faço um ponto alto, busco o fio, alongo até chegar lá na altura aonde eu estou trabalhando, olha, na carreira de ponto baixo, laço, puxo 2 cordinhas, laço as outras 2. Um ponto alto, ele fica assim, um ponto alto torcido, no ponto do meio do bloquinho da carreira anterior. E sigo normal. Próximo bloquinho, 3 pontos altos. Vem no primeiro, um ponto baixo, no segundo, um baixo, no terceiro, um baixo. Cheguei onde eu tenho intervalo de uma correntinha, lembre-se, laça, vai lá no bloquinho da carreira anterior, no ponto do meio, por trás do ponto, busca o fio, vem trazendo o fio, dando aquela alongada, levando ele lá na altura aonde você está fazendo a carreira de ponto baixo. Laça, puxa 2 cordinhas, laça as outras 2, um ponto alto torcido. E sigo assim, bloquinho, um ponto baixo sobre cada ponto alto. E chegando lá no cantinho, eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, aqui já estou chegando próximo ao meu canto, não muda nada, tá bom? Laço o fio, cheguei aqui no intervalinho de correntinha, vem lá no bloquinho da carreira anterior, no ponto do meio, busco o fio, dou aquela alongada sempre para chegar na mesma altura, assim ajuda a não repuxar o seu trabalho também, tá? Puxo 2 cordinhas e as outras 2. E à frente eu tenho o bloquinho, que já faz parte do meu leque. Eu venho sobre cada um dos pontinhos, olha, que são 3, um ponto baixo sobre cada um deles. E aqui eu tenho um intervalinho de 2 correntinhas. Eu mantenho 2 correntes de intervalo, 1 e 2. Viro o trabalho, mais um bloquinho de 3 pontos, um pontinho baixo sobre cada um deles. Todos os cantos serão desta forma aqui. Tudo igual na passadeira, tá, gente? Não muda nada. Feito aqui o meu cantinho, o intervalo de uma correntinha, laço, vem lá no bloquinho da carreira anterior, no ponto do meio. Trabalho o meu ponto alto, busco o fio, alongo, ponto alto normal. Bloquinho de 3 pontos altos, um pontinho baixo sobre cada um deles. Procura não apertar muito esses pontinhos também, tá? Pra não repuxar o seu trabalho. E sempre, no intervalo de uma correntinha, vai lá no bloquinho da carreira anterior, sempre no ponto do meio, e trabalho o ponto alto em relevo. Cheguei no outro canto, bloquinho de 3 pontos, um ponto baixo sobre cada um deles, e respeito as 2 correntinhas que eu tenho aqui de intervalo. 1, 2. Viro o trabalho, outra posição, bloquinho de 3 pontos, um ponto baixo sobre cada um deles. Bem soltinho, não aperta muito, tá? Ajusta e segue normal. Vou lá na carreira anterior, bloquinho de 3 pontos no ponto do meio, um ponto alto em relevo. Bloquinho de 3 pontos, um ponto baixo sobre cada um deles, e lá no outro cantinho a gente respeita todo o procedimento que acabamos de fazer nesse canto. Aqui é igual, ou seja, é o espelho do que você faz aqui, você mantém aqui do outro lado exatamente o mesmo procedimento. Bom, pessoal, já repeti aqui o meu canto, nesse cantinho aqui, o mesmo procedimento que fizemos aqui, ok? Estou seguindo aqui ponto baixo sobre cada ponto alto no outro canto, 2 correntinhas, não se esqueçam. Sempre virando o trabalho e trabalhando na posição correta. Tem um bloquinho de 3 pontos à frente, ponto baixo sobre cada um deles, 2 e 3. Não aperta muito, tá? Laça, vem no bloquinho da carreira anterior, um ponto alto em relevo. E tem aqui meu último bloquinho da carreira, olha. Um ponto baixo sobre cada um. O primeiro, o segundo e o terceiro. E não se esqueçam do último ponto alto em relevo, pra ficar tudo certinho. Tem aqui meu bloquinho da carreira anterior, vem no ponto do meio, ponto alto em relevo. Agora sim, feito o último ponto alto em relevo, eu venho aqui onde eu fiz 2 correntinhas iniciais, lá no pezinho da segunda, olha, um ponto baixíssimo. E finalizamos. Gente, agora é só repetição. Finalizou essa carreira com a outra cor, fez esse procedimento tudo em pontinho baixo, a gente vai cortar o fio.
E é só repetição, tá? Deixo uma pequena sobrinha e dou também uma laçadinha aqui, ó, por dentro dessa laçadinha, dou um nó e deixo o fio pra arrematar já já. Vou entrar novamente com a cor cru. Sempre quando eu vou iniciar a próxima carreira, eu prefiro iniciar aqui no cantinho, olha, onde que serão sempre leque. A gente vai manter sempre leque aqui nos 4 cantos. Nesses 2 cantos e 2 cantos aqui embaixo. Então, em qualquer um dos 4 cantos, você entra naquele intervalo de 2 correntinhas, eu pego só nas 2 correntinhas. Porém, você pode pegar nas correntinhas da carreira anterior, pegar todo mundo junto, tá? Ó, eu tenho 2 aqui na carreira de baixo e 2 aqui. Eu pego somente nessas 2, para não ficar muito grosseiro o trabalho, muitos fios ali amontoados. Mas pode pegar em todas. Vou prender bem aqui no cantinho, dou um nozinho bem apertado. E aqui eu dou início, já vou trabalhando sobre essa sobrinha, ó. Entro no mesmo intervalinho de 2 correntes, busco o fio. Já subo aqui 2 correntes, ou 3, se você preferir, faz a vez do primeiro ponto. Trabalho mais 2 pontos altos no mesmo intervalo, 1 e 2. Ou seja, bloquinho de 3 pontos, é leque dentro de leque, estamos no canto. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vamos iniciar com leque, e agora é só repetição, gente. A cada 2 carreiras de bloquinho que você fizer, você vai entrar com esse trabalhado de ponto baixo. E aqui o meu terceiro ponto alto, ou seja, leque dentro de leque, tá? Já ajusta, olha, ficou já o cantinho trabalhado aqui. Então, sempre nos 4 cantos, vamos manter leque dentro de leque, e nos demais, olha, uma corrente. Agora, para fazer os bloquinhos, você sempre vai vir naquele ponto alto torcido, bem em cima do ponto, olha. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito o bloquinho, uma corrente, vem no próximo ponto alto, torcido em relevo. Bem em cima do ponto, eu faço um bloquinho de 3 pontos, no mesmo espacinho do ponto alto. 2 e 3. Então, as próximas carreiras sempre será essa mesma repetição. A cada 2 carreiras que você fizer com essa cor, com bloquinhos, você corta o fio e entra com a carreirinha de ponto baixo. Essa é a nossa primeira carreira. Seguimos assim com uma corrente, bloquinho de 3 pontos altos, sempre em cima do ponto alto em relevo. Por toda essa lateral maior, e chegando lá no cantinho, eu volto aqui com vocês, tá? Aqui o segundo ponto e o terceiro, tudo sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente e sigo. Bom, aqui já estou chegando no meu cantinho, todos os bloquinhos sempre sobre o nosso ponto alto em relevo, ok? Meu último bloquinho, uma corrente. Cheguei no meu canto, onde eu tenho as 2 correntinhas. Laço o fio, venho só nas 2 correntinhas, mas se você preferir, pode pegar lá na carreira anterior, olha, aqui no intervalinho do leque normal, gente, olha. Eu que prefiro pegar somente aqui, ó, nas 2 correntinhas, tá? E repito aqui o meu leque, sempre vamos manter o leque. 3 pontos altos, tudo no mesmo intervalo de 2 correntes. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos ainda no mesmo intervalinho. 1, 2 e 3. Feito aqui leque sobre leque, uma corrente e nos pontos altos em relevo, bloquinho de 3 pontos altos. E sigo assim por toda a volta. Sempre bloquinho, é a mesma repetição, sobre os pontos altos em relevo, uma corrente, mais um ponto alto em relevo aqui, bloquinho de 3 pontos altos. E ao chegar no canto, você vai repetir e manter o seu leque dentro de leque, e respeitando 2 correntes de intervalo, tá? Aqui ainda é uma corrente, agora sim eu cheguei no cantinho, vou manter o meu leque, que são 3 pontos. 2 correntes e mais 3 pontos. Sempre respeitando a direção da carreira também, virando o trabalho e segurando da maneira correta, que já ajuda você manter o seu trabalho retinho aí, do começo até o final, tá? E aqui meu terceiro ponto do meu leque. E sempre dando aquela puxadinha, ajustando, para ficar bem quadradinho o seu trabalho, ok? Então, eu vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já dei aqui toda a volta, fiz bloquinhos nos pontos altos em relevo e aqui no canto meu leque, tá?
Estou fazendo aqui meu último bloquinho e vim trazer mais uma dica para vocês. Aqui o segundo ponto e o terceiro. Aqui no caso, a gente deveria fazer uma correntinha, finalizar com ponto baixíssimo aqui sobre a segunda corrente, caminhar até o próximo intervalo. Caso você não queira ficar fazendo isso, caminhando, você pode finalizar assim também, olha, sem correntinha de intervalo, fiz o último bloquinho, eu laço o fio, dou uma laçada, venho da segunda correntinha, busco o meu fio, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço, passo por dentro das 3. Assim, eu já fico aqui nesse intervalo, ok? Caso você não queira fazer assim, você pode fazer uma correntinha, finalizar com ponto baixíssimo sobre a segunda corrente, finalizou, caminha com baixíssimo no próximo, até chegar no intervalo e dar seguimento, ok? Então, tem essas duas opções. Aqui eu vou finalizar assim para mostrar para vocês, laçando o fio, venho na segunda correntinha, busco o fio, fiquei com 3 cordinhas na agulha. Laço, passo por dentro de todo mundo junto, das 3. Já fico no intervalo. Subo 2 correntes, ou 3 se preferir, no mesmo intervalo ainda mais 2 pontos altos, aliás, perdão. 1 e 2. Então, eu já fico aqui com o meu primeiro bloquinho de 3 pontos. Uma corrente. No intervalo, sempre leque dentro de leque. 3 pontos altos. 2 correntes. E mais 3 pontos, no mesmo intervalo. Essa é a nossa segunda carreira. E a nossa repetição sempre será assim: 2 carreiras de bloquinho, e depois você já entra com essa carreira de ponto baixo. Então, essa é a nossa segunda carreira. Normalmente, uma corrente e bloquinho nos intervalos. Chegou nos cantos, sempre mantém leque dentro de leque, ok? Então, eu vou adiantar mais essa carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já dei aqui toda a volta com o mesmo procedimento, sempre os nossos bloquinhos e nos cantos os nossos leques. Estou finalizando aqui meu último bloquinho, 3 pontos altos no intervalo, o segundo e o terceiro. Para finalizar totalmente, olha, sempre será 2 carreiras, tá, gente? Para entrar com um ponto baixo. Eu faço uma correntinha, venho na segunda corrente lá onde eu iniciei a carreira, ponto baixíssimo. E podemos cortar o fio e entrar com a outra cor para fazer o procedimento de pontinhos baixos. Então, agora, é só repetição, tá? Sempre que você concluir 2 carreiras de bloquinho, você tem que trocar o fio e entrar com outra cor. Com a outra cor, você vem em qualquer um dos bloquinhos que você desejar aqui, prende já no primeiro ponto o seu fio e dá início. É o mesmo procedimento que eu mostrei para vocês nesta carreirinha aqui. E você pode fazer quantas carreiras você desejar, ok? Eu fiz na minha peça, tanto nos 2 tapetinhos menores como na passadeira, um total de 7 carreiras com esses pontinhos baixos, para ficar fácil você contar, olha só. Por exemplo, aqui é a minha passadeira, tá? Ela tá enorme, não consigo mostrar. E tenho também aqui o outro tapetinho já pronto também. Então, eu fiz esse trabalhado aqui de ponto baixo, olha, por 7 carreiras. Vamos contar aqui nessa lateral que fica bem fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Você pode fazer por mais vezes, se você desejar. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês, que a cada carreira que você fizer a mais na sua peça, você vai estar aumentando, tanto no comprimento como na largura. Porque a gente trabalha de forma circular. Fez uma carreira, aumentou aqui, aqui, aqui e aqui. Então, você aumenta no comprimento e na largura. Tá joia? Eu já dei a dica para você aumentar no comprimento lá no início, que fica bem mais fácil, tá bom? Bom, prendi aqui, eu entro no mesmo pontinho, busco o meu fio e já subo 2 correntes, altura do meu primeiro pontinho baixo. Vem no próximo ponto, um baixo. E no próximo, um baixo. Feito aqui ponto baixo sobre cada ponto alto do bloquinho, eu laço o fio, vou lá na carreira anterior, olha, por isso que sempre tem que ser de 2 em 2. A cada 2 correntes, 2 carreiras, perdão, já entra com esse trabalhado de ponto baixo. Então, agora é só repetição. Lacei o fio, vou lá na carreira anterior, no ponto do meio do bloquinho, busco o fio, dou sempre aquela alongada, para chegar lá na altura onde eu estou trabalhando, e faço o ponto alto. Puxo 2 cordinhas e as outras 2, e sigo.
ponto baixo nos bloquinhos sobre cada ponto. E lá nos cantos, gente, onde a gente tem leque, eu expliquei para vocês também, tá? Nesta carreira aqui. É o mesmo procedimento. Chegou aqui no cantinho, olha, ponto baixo sobre cada ponto alto, 2 correntes, virou o trabalho, ponto baixo sobre cada ponto alto e pega aqui, ó, ponto alto em relevo, sempre na carreira anterior, no ponto do meio de cada bloquinho. Bom, então agora eu vou adiantar a minha peça. Vocês viram que eu já mostrei na passadeira e nos 2 tapetes menores, eu fiz esse procedimento aqui de carreirinha de ponto baixo por 7 vezes. Sempre assim, terminou a carreira de ponto baixo aqui, vai pegar outra cor e fazer 2 carreiras de bloquinho. Terminou, faz a carreira de ponto baixo e assim vai. Então, eu vou adiantar a minha, vocês viram que eu trabalhei por 7 carreirinhas aqui. Total de bloquinhos de 3 pontos altos dá bem mais, tá? É que eu preferi contar pela quantidade aqui, ó, que ficou mais visível. Mas se for contar desde o início, carreirinha de bloquinho de 3 pontos altos é um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras e a última de ponto baixo e depois o procedimento final. Então, eu vou adiantar bastante aqui minha peça, que vocês estão vendo que falta bastante ainda, e eu já volto aqui com vocês, ok? Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça, olha, conforme eu disse pra vocês, eu trabalhei um total de 7 carreirinhas aqui com esse procedimento de pontinhos baixos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o total de leques aqui, ó, desde a primeira carreirinha na cor cru, foi um total de 15 carreiras, tá? Desde essa primeira carreirinha aqui de bloquinho de 3 pontos altos. 15 carreirinhas trabalhadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou colocar novamente a cor cru pra gente dar continuidade. E é o mesmo procedimento das 2 carreiras. Nós vamos fazer mais 2 carreiras de bloquinhos de pontos altos, tá? 3 pontos altos. E reparem que o nosso trabalho fica retinho, tá, gente? Olha, seguindo todas as dicas que eu passei pra vocês, sempre dando aquela puxadinha aqui na parte do leque, seguindo o padrão. Se você está nesta carreira, segura o seu trabalho nesta posição, passou para cá, segura o trabalho nesta posição, que assim seu trabalho vai seguir assim, bem retinho, por todo o percurso aí, tá? Agora, eu vou colocar a cor cru novamente, e se você quiser o seu trabalho maior, cada carreira que você acrescentar, você vai estar acrescentando tanto na largura, como no comprimento também, ok? Eu vou colocar a cor cru aqui, olha, agora, já nesse primeiro pontinho alto em relevo aqui da curvinha. Eu tenho a curvinha e tenho esse primeiro pontinho aqui na lateral maior. Você pode colocar onde você preferir. A gente vai seguir com o mesmo procedimento, olha, vou colocar sobre o pontinho alto. Vou dar aqui um nozinho bem apertadinho. Dei aqui um nó, eu entro no mesmo ponto, nesse ponto alto em relevo, busco o meu fio e começo a tecer. Eu vou subir aqui 2 correntes, que é a altura de um ponto alto, laço, volto no mesmo ponto e faço mais 2. É o mesmo procedimento ainda, tá? Bloquinho de 3 pontos altos, nos pontos altos em relevo e uma correntinha de intervalo. Faço aqui uma correntinha agora, já fiz meu primeiro bloquinho. Laço, venho no próximo ponto alto em relevo que eu tenho à frente, mais um bloquinho. Então, eu vou trabalhar por 2 carreiras normalmente, de bloquinho, e nos cantos sempre leque, e depois eu retorno com vocês. Eu só não vou fazer mais o procedimento de pontinho baixo, porque nós já vamos finalizar com o nosso bico de acabamento. Caso você queira maior a sua peça, é só você dar continuidade às mesmas repetições. Então, eu vou fazer 2 carreiras com esse procedimento agora, bloquinho e nos cantos leque, e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui já dei toda a volta na minha peça, com mais 2 carreirinhas de bloquinhos, olha só, mantém, tá? Os leques nos 4 cantinhos, procedimento normal, tá, gente? Aqui, se eu fosse dar continuidade, eu fazeria agora mais uma carreirinha com essa repetição de ponto baixo e dava seguimento. Tanto que, se você quiser repetir por mais vezes, é só engatar outra cor aqui agora e fazer o procedimento do ponto baixo, tá? Finalizando aqui, fiz aqui o meu leque no cantinho, faço uma correntinha de intervalo e vou finalizar aqui aonde eu iniciei lá no pezinho da segunda correntinha aqui do meu primeiro bloquinho da carreira, ponto baixíssimo. Ficamos assim, ok? Mais 2 carreirinhas de bloquinho.
Agora, nós vamos circular toda a nossa peça somente com pontos altos. Então, daqui aonde eu finalizei, já subo 2 correntes, altura do primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto do bloquinho. Eu tenho aqui mais 2, 1 e 2. Ponto sobre ponto. E no intervalo de uma correntinha, eu faço um ponto alto. E sigo assim por toda essa lateral. Ponto sobre ponto no bloquinho de 3 pontos altos e um ponto alto no espaço de uma correntinha. Quando chegar lá no cantinho, onde a gente tem esses 4 cantos, eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou quase chegando no cantinho, olha, ponto sobre ponto, tá? E nos intervalos, um ponto alto. Tem aqui o intervalinho de uma correntinha, um ponto alto. Meu último bloquinho, que já faz parte do leque, ponto sobre ponto nos 3 pontinhos. E o que vai mudar aqui agora é que no intervalo do leque a gente não faz mais o leque, tá? Leque dentro de leque, olha, ponto sobre ponto. Nesse intervalo eu faço um total de 4 pontos altos direto, sem correntinha. 1, 2, 3 e 4, dando uma leve arredondada aqui no nosso trabalho. Então, nos 4 cantinhos da nossa peça, será esse o procedimento. Nos demais, segue normal, ponto sobre ponto em cada bloquinho e no intervalo de correntinha, um ponto alto. Não se esquecendo de fazer os 4 pontos direto, assim como fizemos aqui, nos 4 cantinhos, tá? Onde tem 2 correntinhas de intervalo, 4 pontos direto. Vou dar continuidade aqui, a minha peça e já retorno com vocês. Bom, pessoal, já dei toda a volta aqui na minha peça, com pontinhos altos, dessa forma, e nos 4 cantos eu fiz 4 pontos altos, ok? Fiz aqui meu último ponto no intervalinho e vou finalizar com ponto baixíssimo, olha, bem no pezinho da segunda correntinha, lá onde a gente deu início à carreira. Bom, agora, para que fique tudo certinho nossos bloquinhos, nós vamos fazer bloquinho de 5 pontos. Toda vez que chegar próximo à curva, eu vou trabalhar até esse ponto e deixar esses 4 sem trabalhar em um bloquinho de 5 pontos. Então, eu vou caminhar aqui por 5 pontinhos para iniciar o primeiro bloquinho e vocês vão entender por quê. Porque a partir daqui, quando eu der toda a volta, tem que ter um bloco de 5 pontos, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu começar outro bloco aqui, vai dar um em cima do outro. Então, eu vou caminhar no próximo ponto, olha, estou sobre esse ponto. Eu venho no próximo caminho com baixíssimo por um ponto, por 2 pontos, baixíssimo, 3 pontos, 4 pontos, e aqui no 5º ponto eu começo a trabalhar os meus bloquinhos, ok? Porque aí vai dar certinho, olha, esses 4 pontos eu vou deixar, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4 pontos e iniciar o próximo bloco, que é aqui que eu vou iniciar, tá? Então, eu subo 2 correntes, ou 3, se você preferir. Já é o primeiro pontinho. Vem no próximo o segundo. No próximo, o terceiro. Aqui no próximo, o 4º, ponto sobre ponto, tá? E no próximo, o 5º. Vamos sempre trabalhar bloquinho de 5 pontos agora. Feito um bloco de 5 pontos altos, eu faço 4 correntes de intervalo, 1, 2, 3 e 4. E pulo 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E no próximo ponto, eu inicio mais um bloquinho. 5 pontos altos, sendo um ponto sobre cada ponto da carreira anterior. Aqui o terceiro, o 4º e o 5º. Feito aqui mais um bloco de 5 pontos, eu faço 4 correntes, 3 e 4, pulo 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, e no próximo eu inicio mais um bloquinho de 5 pontos. Por isso que eu caminhei ali anteriormente, conforme vocês viram, para quando eu der toda a volta, bater certinho o meu bloquinho de 5 pontos aqui no cantinho, pular 4 pontos e finalizar aqui, ok? Aqui já é o terceiro, o 4º e o 5º ponto alto. 4 correntes e dou o seguimento. Pulo 4 pontos de base e mais um bloco. Vou trabalhando até chegar aqui no outro canto. Quando chegar próximo aqui o outro cantinho, eu volto com vocês.
tá? Pra gente fazer algumas adaptações, porque se chegar aqui perto, você não pode fazer um bloco na curva. Na curva tem que ser um cordão de 4 correntes, pra ficar um acabamento perfeito na nossa peça, desta forma aqui, ó. Não pode ter bloco de 5 pontos aqui nessa curvinha, tá? Ele tem que ser próximo à curva, fazer o cordão de correntes e o outro bloco já próximo à curva também. Bom, pessoal, já estou chegando aqui próximo à minha curva. Estou no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos, tá? Ainda falta um aqui que tá incompleto, que a gente vai finalizar depois. Fiz aqui 4 correntes, vou pular 1, 2, 3, 4 pontos. No próximo, eu inicio o meu bloquinho, olha, um ponto alto, o segundo, ponto sobre ponto, tá? O terceiro, aqui meu quarto ponto, e para fazer o meu quinto ponto alto, eu volto no mesmo ponto, tá? Faço o meu quinto ponto alto, no mesmo ponto onde eu fiz o quarto ponto, para deixar esses 4 pontinhos que a gente fez no intervalo livre, para fazer a parte da nossa curvinha, ok? Então, bloquinho de 5 pontos. Agora, aqui, ao invés de fazer 4 correntes, eu faço 5 ou até 6 correntes, tá? Vai depender muito da tensão do seu ponto. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Laço o fio, pulo os 4 pontos aqui da minha curva, 1, 2, 3, 4, que foi aqueles 4 que a gente fez no intervalo. Já venho no próximo, inicio mais um bloquinho de 5 pontos, sendo um ponto sobre cada ponto de base. Aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Se o seu ponto for mais soltinho, não há necessidade de fazer aqui um cordão de 5 correntes, pode fazer 4, mas a curva exige sempre mais pontos, ok? Se for muito apertadinho também, você pode fazer, ao invés de 5 correntes, fazer 6. Então, a nossa curvinha fica assim. Toda vez que chegar próximo à curva, você deve se atentar a esses 4 pontos aqui que a gente fez no intervalo, tá? Se precisar, você faz 2 pontos juntos, assim como nós fizemos nesse último bloquinho aqui. E seguimos com 4 correntes, 3 e 4, pulo 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, e mais um bloco de 5 pontos. Bom, aqui já cheguei na outra curva, olha, aqui foi onde a gente fez a adaptação 2 pontos juntos, fiz toda essa lateral. Estou aqui no meu último bloquinho dessa lateral menor, estou com 3 pontos, tem mais um pontinho aqui antes de chegar nos 4 pontos da curva. Então, nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. Finalizando meu bloquinho de 5 pontos, tá? A mesma adaptação que eu fiz aqui. Faço 5 correntes, 2, 3, 4 e 5, pois é a curva. Se for necessário, pode fazer 6, tá? Pulo os 4 pontos da curva aqui que eu tenho, 1, 2, 3 e 4. Venho no próximo, nesse próximo aqui, gente, eu já trabalho 2 pontos altos sobre ele, porque vai ficar rente a mesma adaptação que eu fiz na lateral maior. Olha só, veja bem. Já fiz 2 juntos, vai ficar rente a essa adaptação onde eu já fiz 2 juntos aqui também, ok? Para bater certinho, fica bem bacana o acabamento da nossa peça. Então, nesse próximo, eu já fiz 2 juntos, eu pulei os 4 aqui, ó, da curva, já fiz 2 juntos no seguinte, e sigo normal. No próximo, o terceiro ponto, no próximo, o quarto, e no próximo, o quinto. Certo? 4 correntes, pulo 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, e mais um bloquinho de 5 pontos. E sigo com essa mesma repetição por toda a lateral. 5 pontos altos, 4 correntes e pulo 4 pontos de base, e inicio o próximo bloquinho. Bom, pessoal, já dei toda a volta na minha peça. Estou aqui com meu último bloquinho de 5 pontos, olha. Pulei os 4 pontos da lateral, meu último bloco de 5 pontos, faço as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou pular os 4 pontinhos, que foi aqueles que a gente caminhou lá no início, 1, 2, 3, 4. E vou finalizar com ponto baixíssimo, olha, bem no pezinho da segunda correntinha, onde a gente deu início ao primeiro bloquinho, certo?
Próxima carreira, a gente vai caminhar até o terceiro ponto aqui do bloco de 5 pontos. Então, eu estou sobre o primeiro, caminho com baixíssimo aqui pelo segundo. E aqui no terceiro, olha, eu já posso fazer direto um ponto baixo no ponto do meio, tá? Laço o fio, venho no cordão de 4 correntes e trabalho 9 pontos altos aqui dentro. Gente, eu fiz com 9 pontos porque meu ponto ele é muito justinho, tá? Se o seu for mais soltinho ou se você estiver trabalhando no fio 8, pode fazer até 7 pontos altos que dá super certo. O importante é ser número ímpar, tá bom? Bom, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feito um bloquinho de 9 pontos, eu venho no bloco de 5 pontos, pulo 2 e venho sobre o terceiro ponto, um baixo, sempre no ponto do meio. Laço, venho na próxima alça de 4 correntes, 9 pontos altos. E lembrando que se seu ponto for muito soltinho, você pode fazer até 7 pontos. Se estiver trabalhando com fio 8 também, para não ficar excesso de pontos, tá? Pode fazer até 7 pontos altos, que dá certo também. O importante é ser número ímpar, como eu citei. Bom, aqui já repetindo, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Venho no meu grupinho de 5 pontos, lá no terceiro ponto, ó, no do meio, eu prendo com ponto baixo. Por toda essa lateral, o mesmo procedimento. Somente nos 4 cantos, nessas alças do canto, a gente vai trabalhar um total de 11 pontos altos, tá? Diferente daqui. Mas, como eu citei, tem que ser ímpar. Então, chegou no canto, 11 pontos é muito para você, no fio 8 vai ficar muito ponto acumulado, pode trabalhar 9 aqui e 7 nas laterais. O importante é ser ímpar. Bom, pessoal, sempre seguindo assim, na lateral, então, eu estou fazendo com 9 pontos. Cheguei aqui no meu canto, olha, na alça do canto, prendo com ponto baixo sempre no terceiro ponto do bloquinho de 5 pontos, laço, na lateral aqui eu faço, na lateral não, no canto, perdão. Eu faço um total de 11 pontos, tá? E como eu citei, você pode fazer menos se o ponto for mais soltinho ou se estiver trabalhando com o fio 8. Finalizando aqui, 11 pontos no canto, venho no bloquinho de 5 pontos, sempre no terceiro ponto, ó, no do meio, ponto baixo, ok? Bom, pessoal, aqui já dei toda a volta na minha peça, estou finalizando meu último bloquinho de 9 pontos, tenho 2, 4, 6, 8, aqui o 9º ponto. E para finalizar totalmente a nossa carreira, a gente faz um ponto baixíssimo lá naquele pontinho baixo. Lembra que a gente caminhou com ponto baixíssimo e no ponto do meio já fizemos um ponto baixo, olha? Pego em cima do ponto baixo com um ponto baixíssimo. E aqui já posso cortar o fio e fazer o arremate. Deixa uma pequena sobrinha. E dou um nozinho aqui passando por dentro dessa laçadinha. Bom, agora com outro fio a gente vai fazer a última carreirinha para finalizar totalmente a nossa peça. Eu vou iniciar aqui, ó, nesse bloquinho 2 anterior à curva. Você pode iniciar em qualquer um, tá? É que já vai ficar a próxima curva para me mostrar para vocês como que fica a nossa curvinha, não muda muito também. Eu venho aqui no bloquinho de 9 pontos, no primeiro ponto dos 9, eu vou prender o meu fio, dou aqui um nozinho bem apertadinho. Entro nesse primeiro fio, busco e faço 2 correntinhas, olha. 1 e 2, altura do meu primeiro pontinho baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, é sempre no ponto do meio que a gente vai fazer um ponto picô. Se você preferir, pode seguir com ponto baixo em todos eles, tá? Então, já tenho 2, aqui o terceiro, o quarto, e aqui o meu 5º ponto, nesse caso, é o ponto do meio, porque eu vou deixar 4 pra cá, 4 pra cá e o do meio, tá? 9 pontos. Então, aqui no 5º ponto, eu faço um ponto baixo e faço um ponto picô. Subo as 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Se preferir, segue tudo com ponto baixo, sem o ponto picô. Me sobrou 4 pontos. Eu faço um ponto baixo sobre cada um deles. Aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Bom, feito isso, a gente vai fazer aquele ponto alto torcido, tá? O ponto alto relevo aqui no bloquinho de 5 pontos. Então, eu laço o fio, venho aqui no primeiro ponto do bloquinho de 5 pontos, pego por trás do ponto,
busco o fio, dou aquela alongada, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Eu deixo ele pela metade. Laço, venho aqui no 5º ponto do meu bloquinho de 5 pontos, por trás do ponto, busco o fio, dou aquela alongada, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço, puxo todo mundo junto. Esse será o nosso procedimento, tá? Ele fica dessa forma aqui. Venho no próximo bloquinho de 9 pontos, no primeiro, um baixo, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, e no 5º ponto, que é o do meio, eu faço um baixo com picô. 3 correntinhas, volto nas 2 cordinhas do ponto baixo, prendo com ponto baixo. Me sobrou 4 pontos, eu faço um ponto baixo sobre cada um deles. Só ali no canto que muda, que são 11 pontos, tá? Então, o ponto do meio será o nosso 6º ponto alto. Feito aqui ponto baixo, eu laço o fio, vou no bloquinho de 5 pontos altos, lá no primeiro, ó. Por trás do ponto, busco o fio, dou aquela alongada pra ficar na mesma altura. Laço, puxo 2 cordinhas e paro, deixo ele pela metade. Laço, venho no 5º ponto do bloquinho, por trás do ponto. Dou aquela alongada, puxo 2 cordinhas e paro, fiquei com 3 laçadinhas, puxo todo mundo junto. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Cheguei no bloquinho aqui do canto, onde são 11 pontos, olha, eu trabalho ponto baixo sobre cada um deles, lá no primeiro já, olha. Um baixo, no próximo, o segundo, aqui o terceiro, o quarto, o 5º, aqui é o 6º ponto, que é o nosso ponto do meio. Então, no 6º ponto, eu faço um baixo e o ponto picô. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto, prendo com ponto baixo. E me restaram 5 pontos. Eu faço um ponto baixo sobre cada um deles. É sempre no ponto do meio, tá? Portanto, se você fez 7 pontos altos ou 9 aqui no cantinho, é sempre no do meio que você faz o ponto picô. Se preferir, não faça o ponto picô, faça tudo pontinho baixo. Então, aqui eu fiz mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E repito o mesmo procedimento lá no bloquinho. Laço o fio, vem no bloquinho de 5 pontos. No primeiro, busco o fio, dou aquela alongada. Laço, puxo 2 cordinhas e paro. Mais uma vez, laço o fio, vem no 5º ponto agora. Por trás do ponto, busco o fio, dou a alongada. Laço, passo por 2 cordinhas e paro. Fiquei com 3 laçadinhas, puxo todo mundo junto. E dou sequência, olha, agora é um bloquinho de 9 pontos. Ponto baixo. E no 5º ponto, eu faço um ponto baixo com picô, repetindo já o que fizemos aqui, ok? E seguimos assim por toda a volta. Bom, gente, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça, com o mesmo procedimento, olha como que fica certinho, tá? Aqui o cantinho, fiz aqui meu último pontinho baixo, e a gente não deve se esquecer desse último bloquinho aqui de 5 pontos, tá? Então, eu laço o fio, vou lá no primeiro ponto do bloquinho, por trás do ponto, dou aquela alongada, laço, puxo 2 cordinhas e paro pela metade. Mais uma vez. Novamente, laço, agora eu venho no último ponto do bloquinho, busco o fio, dou aquela alongada, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço, puxo todo mundo junto. E agora sim, pra finalizar, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha daquelas 2 iniciais, que fez a vez do meu primeiro pontinho baixo, entro bem no pezinho da segunda, busco o fio ponto baixíssimo. E podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Deixo uma pequena sobrinha, passo por dentro da laçadinha, aperto. Bom, aqui eu tenho muitos fios a serem feito o arremate. Estou aqui do lado avesso da minha peça, e esse aqui eu já vim trabalhando sobre ele. Eu trago esse fiozinho agora que eu acabei de cortar e dei um nozinho aqui pra trás. Vou estar dividindo esse fio em 2 partes, aquele mesmo arremate que a gente sempre faz em todos os nossos trabalhos, olha. Divido aqui o meu fio em 2 partes. Passo por um pontinho aqui na parte de trás ainda também, tá? Passo aqui por um pontinho. Dou uns 2 nozinhos.
Esse excesso eu ainda passo por alguns pontinhos, tudo aqui na parte de trás, gente. Depois eu corto rente e dou um pinguinho de cola, tá? Bom, pessoal, já fiz os meus arremates e assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Olha só, o lado avesso da nossa peça fica bem bacana também. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Muito obrigada pelo grande carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go